Olá, boa noite. Tem alguém aí comigo já? Olá, boa noite a todas. Esperar o pessoal ir entrando. Nós estamos aqui só finalizando algumas coisas para nossa live. Vai ser uma noite muito poderosa, uma noite com unção, uma noite com vida, uma noite onde cadeias serão quebradas e uma porção do Espírito Santo é reservada para nós, porque a Bíblia diz que a palavra, o conhecimento da verdade, ela nos liberta. Então, nós estamos aqui para sermos alimentadas da palavra, em nome de Jesus. Então, nós vamos falar sobre um tema bem desafiador hoje, que é sobre sabedoria e como nós edificamos o nosso casamento com sabedoria. Então, você pode convidar já algumas amigas suas, algum conhecido, alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Então, aqui embaixo tem um ícone que parece uma setinha. Me disseram que isso era um avião, mas eu nunca consegui enxergar essa setinha como um avião. Então, se é um avião, você pode mandar esse aviãozinho direto para uma pessoa, para que pouse lá, traga essa pessoa e ela receba da vida do Senhor Jesus, amém? Então, convide suas amigas, pode chamar as pessoas. Obrigada por todo mundo que está dizendo que eu sou linda. Olha, muito obrigada, eu estou me sentindo aqui muito amada. Nós vamos aguardar a pastora Zanilda entrar aqui ao vivo conosco. O Felipe está aqui ainda para nos ajudar. Imprimindo aqui um esboço. É um avião, pastor, ok. Então isso aí agora é um avião. Não sei se a Lana já entrou. Ela é controladora de voo e ela é piloto também. Então ela vai falar para nós se isso aqui é realmente um avião. Um avião de papel. Pronto. Ok, tô convencida então que é um avião de papel. Olha, no final também nós vamos responder algumas perguntas se nós conseguirmos. Então você pode fazer alguma pergunta aí se você desejar, é claro, ok? Olha, então eu queria falar algumas coisas aqui sobre a questão da sabedoria. A sabedoria, ela é uma habilidade e ela é também uma escolha. E hoje eu creio que existe um grande inimigo que tenta minar a vida da mulher, fazendo com que ela ande por um caminho que não seja o da sabedoria. Porque o alvo do inimigo realmente destruir a vida da mulher, porque ele quer destruir as famílias. E sabe o que mais que eu acredito? Ele quer destruir os nossos filhos. Então o diabo ele tem resistido contra a vida da mulher. E sabe, a maior parte das mulheres permanece sozinha e isolada quando ela erra, debaixo de culpa, debaixo de acusação, e nós não precisamos seguir nesse caminho, afinal de contas nós temos umas às outras, e ninguém é melhor do que uma a outra, nós podemos aprender umas com as outras, e trilhar um caminho de vitória, edificando a nossa família com sabedoria, edificando a vida do nosso marido, edificando a vida dos nossos filhos com sabedoria, porque esse é o melhor caminho. Deixa eu ver se a pastora Zanilda já entrou. Não sei se ela já entrou aqui. Tem um assessor top aqui. Tá, eu vou chamar então. Pergunta se ela tá aí. Eu acho que ela não tá aqui ainda. Mandei o convite para a pastora Zanilda. Vamos aguardar ela aceitar. Aí você que tá aí, não tá nos ouvindo, você pode falar o seu nome, de onde você é, se você é daqui da Europa, se você é do Brasil, coloca o seu nome, a sua igreja e vamos dar um tchauzinho aí. Seja bem-vinda, pastora Zanilda, que privilégio tê-la aqui conosco. Não sei se você reconheceu aqui onde eu estou no seu quarto. Ai, que saudade do meu quarto aí. Para quem sabe, quem não sabe, a pastora Zanilda é a minha sogra, mãe do Felipe. Uma pessoa maravilhosa. E aqui na nossa casa, aqui em Portugal, nós temos um quarto só para eles, exclusivo para eles. E aqui eu também estou conectada aqui com a senhora para a gente conversar. Então seja bem-vinda, pode dar as boas-vindas aí para as pessoas. É muito bom, Lorena, estar com você. Melhor ainda estar presencialmente, né? Mas como a gente não pode estar junto assim, então a gente está junto aqui, né? E eu quero dar um oi aí para todas as irmãs que estão nos seguindo.
E eu gosto de ver os nomes passando aqui, né? Ainda que a gente não consegue acompanhar todas, né? Mas um grande beijo para as irmãs aí. Estou vendo aqui de Lisboa, Ourinhos. Ó, as minhas pastoras estão entrando aqui também, ó. Que Ó, que deram lindas, Londrina, a glória a pastora Verônica Deus. tá aí. Que bênção. Um grande beijo para as irmãs. Que Deus possa falar grandemente com a gente nessa tarde de hoje, né, Lorena? Aqui já tá à noite, aí no Brasil já é tarde. Nessa tarde e É, noite, nessa coisa atemporal, né? Então, para sim. quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. A pastora Zanilda é a esposa do pastor Wilson. Eles são supervisores do estado de São Paulo. Também são supervisores aqui da Europa. E ela também é uma conferencista, uma escritora. Já Oh, meu escreveu, Deus. salvo engano, 8 livros. Sim. Uma mulher de Deus tremenda, tremenda, que nós vamos ter o grande privilégio e a oportunidade de ouvir aqui essa noite. Amém? Então eu quero começar essa live aqui contando duas coisas sobre ela. Coisas comuns aqui da nossa família. Eu acho que nós podemos aprender, e a melhor forma de nós aprendermos é com a fonte. A fonte é a palavra e a fonte é o Senhor. Mas a pastora Zanilda, minha sogra, é uma pessoa que tem uma autoridade incrível para falar sobre esse assunto da sabedoria. Uma coisa que me marcou muito na nossa trajetória. Uma vez nós estávamos numa conferência ali em São Paulo, uma conferência de mulheres. Acho que nós éramos quase umas 10 mil mulheres reunidas ali no estádio. Não me lembro o nome. E meu sogro era o preletor da primeira palavra. E ele chegou lá e falou: olha, eu cheguei aqui e eu sinto o Espírito Santo querendo mudar a minha palavra. E quando a gente ouve isso, você pensa: uau, que palavra que ele vai ministrar, que o Espírito Santo mudou. E ele falou: eu quero dar um testemunho a respeito da minha esposa. E ele começou a falar uma palavra inteira para te honrar e para falar como a senhora edifica um casamento com sabedoria. Meu Deus, que honra. Uau! E as irmãs, né, eles ficaram Amém. assim, impactadas com as coisas que ele ia falando. E certa vez, eu e ele somos amigos. Não sei se ele tá aí, eu quero mandar um beijo para ele, pro meu sogrinho Tá lá em lindo, ó. cima. Um coração para ele. Nós somos amigos e ele me fala algumas coisas. E um dia ele me disse algo muito sério. Ele falou assim: olha, Lorena, a Zanilda, ela consegue tudo o que ela quiser de mim. E eu sirvo ela com todo o meu coração. E isso é verdade, porque às vezes nós estamos juntos, quando eles vêm, nós saímos em família. E só o fato dela esboçar uma vontade, um pequeno desejo, pessoal, é incrível como ele fica focado em atender o desejo dela. E ele tem aquele jeito dele, né? Às vezes ele fala assim: não, Zanilda, agora não dá não, vamos embora. E às vezes a gente sai daquele lugar, às vezes acontece de ela ficar com os meninos em casa, e saímos só nós três, eu, ele e o Felipe. E, pessoal, é incrível que a gente sai e ele fala assim: não, Felipe, vamos voltar lá, que sua mãe quer aquele negócio, e eu tenho que pegar para ela. É incrível. É Como verdade. ele não consegue não atender. É incrível. E eu fico assim, impressionada com isso. Mas ele me falou, sabe por quê? Porque ela é sábia. E ela edifica o nosso casamento com sabedoria. Por isso, nós estamos aqui aprendendo com a pessoa certa. E, Amém. amém, aleluia. Para começar, vou falar a pastora Zanilda, né? Pastora Fica à Zanilda, vontade. Você é a à minha norinha. vontade. Pois é, eu vou falar isso aqui para ficar mais fácil aqui para mim, né? Tá bom. Meu Deus, minha sogra e minha mãe. Ai, gente, que emoção. Mas a Bíblia compara a mulher sábia como alguém que edifica. E a sábia edifica ou ela destrói? Eu acho que nenhuma mulher quer se ver como uma mestra de obra, né? Mas a grande verdade é essa, que essa verdade saltou aos meus olhos. Ou ela constrói ou ela destrói. E o apóstolo Paulo diz que ele lançou um fundamento e ele diz qual elemento nós vamos construir em cima desse fundamento. Então, na opinião da senhora, assim, qual é o principal fundamento que uma mulher pode ter para construir o seu casamento com sabedoria? Nossa, esse assunto, ele dá umas 5 lives, Uau! né? Mas, Lorena, eu de experiência minha, eu posso dizer para você que a sabedoria é ter temor de Deus. O temor de Deus é esse princípio, porque
tudo que você vai fazer, você precisa ter temor de Deus. Para não ferir os princípios de Deus, que é aqueles que agem na nossa vida, né? Então, todo começo da nossa vida precisa ser carregado de temor de Deus. Porque aí vai tudo bem. Então, acho que essa resposta é a mais clara que eu posso dar agora. E a respeito do papel? Mais cedo a senhora conversou comigo sobre essa questão do papel da mulher não confundir os papéis. Ela entra aí como um desses fundamentos na construção desse casamento sábio. Sim, a sabedoria, ela é uma identidade. Né? Eu vou falar, é ruim a gente falar da gente, né? Mas, pode falar. Como você já me colocou lá em cima, então deixa eu ficar aqui, né? Lorena, eu escolhi andar no caminho do temor do Senhor. Eu escolhi andar na sabedoria, nessa sabedoria, né? Eu escolhi andar nesse caminho. Então, a sabedoria, nós podemos dizer que ela é uma identidade, porque quando você sabe quem é, você vive nesse papel, nessa função. Então, Deus deixou muito claro a nossa função como esposa, como mulher. Né? Então, se eu sei qual que é o meu papel, eu vou saber desempenhar bem esse papel. Agora, se eu não sei, se eu não tenho uma identidade clara, então eu vou construir muitas coisas, mas eu não vou construir a minha casa, a minha vida, o meu relacionamento com o meu marido com essa sabedoria que mantém as coisas de pé, né? Então, se eu não sei quem eu sou, então eu não construo aquilo que o construtor Deus planejou para mim. Eu posso fazer muitas coisas, mas não terá o peso de glória, né? Não terá testemunho e ainda eu vou ter muitas perdas de muitas coisas, né? Certo. Mas o que eu sou? A senhora está falando sobre identidade, se eu sei o que eu sou, mas muitas mulheres não sabem o que elas são. Pois é. A mulher, eu vou lá no princípio então rapidinho, vou ver se eu falo bem rápido. Deus fez o papel da mulher para ser ajudadora. Então, eu estava lendo um artigo ontem que fala que o casamento é o único jogo que o casal, um não ganha do outro, porque ou os dois ganham ou os dois perdem. Não tem assim, eu vou ganhar do meu marido essa. O casamento não é uma queda de braço. Então, a mulher é a ajudadora, a auxiliadora. Então, se ela entender esse papel, ela vai viver bem com ela e vai saber relacionar bem com o seu marido e vai construir o que Deus tem para ela e, ao mesmo tempo, ela vai ajudar o marido a exercer a função que é dele. Então, nós somos essa mulher sábia que Deus colocou para nós ajudarmos a colocar o nosso marido em evidência, né? Eu não sei se a resposta é essa que você está querendo, eu não sei exatamente qual a resposta que está essa pergunta sua, não sei se eu estou respondendo, me ajuda aí. Se eu não estiver respondendo, você vai me dando uma dica aí. Não tem problema não, o pessoal tá falando aqui embaixo também, ó. A gente vai interagindo com o pessoal, você vai falando, a gente vai interagindo com vocês também. Então, a minha identidade é eu ser uma ajudadora, uma auxiliadora. E se eu ando nesse trilho, eu estou acertando no meu alvo, que é construir o meu casamento com sabedoria. Exatamente. Essa é a síntese. Mas se a senhora pudesse definir, a sabedoria, então, ela é uma escolha. Ela é uma escolha, é um caminho que você escolhe. Porque você pode ser uma mulher, igual você comentou na abertura, você pode ser uma mulher tola. Tola é aquela que não sabe quem é. É uma pessoa cega que não se enxerga. Agora, a sábia, ela sabe quem ela é, a identidade dela é firmada, que ela sabe que o papel principal dela é ajudar o marido a desenvolver o papel dele, o potencial dele. Porque, Lorena, quando o marido tem uma esposa auxiliadora e que ele percebe que ela ajuda ele a desenvolver o papel dele, ele vai trazer um retorno, um benefício. Ela vai ser a mais cadê a palavra? Ela vai ser muito abençoada, porque quando ele está bem no papel dele, que a esposa está ali cooperando, trabalhando junto,
não tem atrito, não tem nada que atrapalhe os dois a estarem mais juntos, né? Então, essa sabedoria é uma escolha de viver o papel que Deus nos criou para fazer. E sobre a chave que a senhora me contou mais cedo? Ela me contou um segredo, hein? Ela vai contar para você agora. São muitas emoções, né? A gente conversa, a gente escreve tanto. Eu tô aqui cheia de cola aqui, mas eu não quero olhar para as colas. Então, eu defini, né, que a sabedoria é uma chave que quando você coloca ela, né, e move ela no mundo espiritual, cheio do Espírito Santo, cheio dessa graça de Deus, você abre o coração do seu marido para você. Uau, então, a sabedoria é a chave que abre o coração dos nossos maridos para nós. Se você não usa essa chave, o seu marido, ele não tem porta aberta, às vezes, dependendo do que acontece, né? Dos acontecimentos da casa, do dia a dia, do relacionamento. Então, nós precisamos usar bem essa chave, porque a sabedoria, ela é uma reserva de conhecimento. Se eu uso esses conhecimentos a meu favor e eu abençoo também o meu marido, a porta sempre vai estar aberta para nós. Que incrível, né? Porque a Bíblia é muito clara, né? E fala, ou você edifica ou você destrói. Não tem como ficar em cima do muro. Se nós não estamos edificando, nós estamos destruindo. E como isso é sério? Ou pode estar construindo, mas que não é a obra que Deus mandou fazer. Então, vou te dar um exemplo. O papel do marido é de liderar a casa. Ele é o líder da casa. Então, isso é muito claro para mim, porque eu, quando era criança, ainda que eu não tinha a percepção que eu precisava ter, mas eu via olhar para meu pai, eu sabia que ele era o provedor da minha casa, e a minha mãe era aquela ajudadora que estava ali arrumando a casa para meu pai chegar, tá com a cama limpa, a comida pronta, a roupa lavada, a roupa passada. Então, para mim, era muito claro ver o papel de cada um. Meu pai não ficava fazendo comida para minha mãe. O meu pai não ficava lavando roupas. Por quê? Era um papel da minha mãe. A minha mãe não entrava. Minha mãe não pegava... O meu pai, por exemplo, era caminhoneiro. Uhum. A profissão dele era essa. A minha mãe não largava o fogão lá para ele se virar lá e pegava o caminhão e ia fazer as coisas do meu pai. Não, porque não era papel dela. Ela nem sabia dirigir aquele caminhão. Mas ela sabia fazer a comida, ela sabia passar a roupa, ela sabia lavar a roupa do meu pai, ela sabia conduzir a casa. Então, quando isso é claro na nossa vida, nós construímos. Não há, assim, aquela briga, né? A gente não... Eu estava pensando, no casamento a gente não pode ter competição, porque nós somos uma equipe. Uma equipe não se compete, uma equipe ela junta forças para vencer as batalhas, os inimigos, né? Aquilo que rouba, que vem para roubar a nossa vida, né, de relacionamento com o nosso marido. Aí eu tô falando demais, me ajuda aí, porque às vezes eu me perco um pouquinho, tá? Tá bom. Me ajuda aí. Não tem problema, tá ótimo. Olha, então assim, a sabedoria é essa chave que abre o coração do nosso marido. Ou a gente constrói ou destrói, ou constrói aquilo que Deus não quis que eu pense que é destruir, né? Uma vez que você não constrói aquilo que Deus te planejou para fazer. Uhum. E agora eu fico pensando, porque os homens normalmente eles são mais fechados, né? Então você faz alguma coisa, o homem se fecha e normalmente ele não fala porque ele está fechado. E os anos e os dias podem se passar. Mas se nós, mulheres, né, nos apropriarmos da sabedoria, você vai ter sempre a chave para destravar o coração do seu marido. Você vai saber como tirá-lo daquele posicionamento de estar mais fechado, estar mais retraído, que tanto a mulher sofre, né? Mas eu queria te perguntar aqui uma coisa. Eu penso, assim, nós já sabemos, né? O contrário da sabedoria, ela é a tolice. Sim. E uma característica do tolo é que ele não enxerga as consequências das suas atitudes. Ele não enxerga. Então, muitas mulheres têm um comportamento que é tolo, mas por não enxergar a consequência daquela atitude, elas continuam repetindo aquele comportamento e quando se dão conta, o buraco está grande demais. Há uma destruição grande demais. Então, eu queria que a senhora falasse do seu acompanhamento, da sua experiência de atitudes tolas que algumas mulheres tiveram, que a senhora já acompanhou, e os desdobramentos para nós enxergarmos as nossas atitudes, né? As consequências de andar nesse caminho.
Uhum. A gente tem acompanhado muitas mulheres e hoje a gente vê que tem mulheres muito fortes, né? A gente pode até um dia falar sobre essa questão da fragilidade da mulher, porque não é vantagem a mulher ser forte. Porque, Lorena, quando a mulher é uma coisa que ela não nasceu para ser, então uma mulher deveria ser frágil na questão da obediência, da submissão, não aquela mulher escrava, mas aquela mulher que entende o papel dela e entende e executa ele com alegria, né? É dócil, Então, né? é dócil, é companheira. Então, eu vejo, às vezes, as mulheres batendo numa única tecla. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes o marido é muito diferente, porque você já viu que às vezes os casais são bem diferentes? Sim. Né? Às vezes um é melancólico, outro é sanguíneo, e aí vai, né? Cada um de um jeito. Mas Deus coloca pessoas diferentes para se comporem, né? Para compartilhar aquilo que eu não tenho, meu marido tem, aquilo que meu marido não tem, eu posso dar para ele. Só que às vezes o que a gente vê que a mulher tola, ela quer que o marido dela seja igual a ela. E aí é uma briga que não tem fim, porque ela vê o marido dela fazendo uma coisa e ela fica em cima do marido para mudar o marido. Ao invés dela perceber que ele tem talentos, que ele tem dons, que ele tem habilidades que são diferentes da dela, mas ela quer que ela age como ela age. Só que isso é um tiro no pé, porque se ele agir como aquela mulher quer, ela vai se sentir... ele não tem nada. Aí que ela vai se sentir mesmo ruim e vai humilhar o marido. Então, uma coisa que eu vejo as mulheres fazerem é que, como elas estão cegas, essas tolas, elas não se enxergam, elas não têm identidade, elas não têm palavra de afirmação também para os maridos. Uhum. Então, já viu aquelas frases assim, você nunca faz isso, você sempre fala a mesma coisa. Então, assim, essa mulher tola, ela é cega porque ela não enxerga as coisas boas, ela tem um foco na coisa que ela não gosta no marido. Então, ela acha que o marido é passivo. Aí ela quer que o marido dela seja igual a ela. Mas não vai ser, porque ela vai esgoelar o marido e não vai conseguir. Então, é uma frustração atrás da outra. Então, como você mesmo falou, às vezes eles têm essa dificuldade de conversar, porque o marido é calado e a mulher fala demais. Mas aí ela quer que o marido dela seja igual a ela. Não vai ser, nunca vai ser. Porque ela tem que aprender, não é por acaso que nós temos 2 orelhas com 2 ouvidos. Isso é para nós entendermos que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Então, muitas vezes, essas mulheres tolas, elas rejeitam aquilo que vem da parte do marido, elas rejeitam o ensinamento, elas rejeitam... às vezes o marido está tentando ajudar, ela acha que ele está pondo defeito nela, que ele está falando mal dela. E aí, você falou, tinha um problema que era esse, que às vezes a conversa não flui. Mas depois da mulher ficar falando coisas sem pensar ou sendo induzida pelo diabo, acaba que tem 2 problemas, porque tinha um problema que era a dificuldade. Agora tem a segunda que eles ficam brigados, porque o marido não aguenta, a mulher também já não aguenta mais, porque o marido não conversa com ela. E aí tem uma parede, um muro enorme que o diabo constrói e impede os 2 de se verem, de se relacionarem, de se tocarem. E aí vai esfriando tudo, e acaba que uma construção que poderia ser uma construção que pudesse glorificar a Deus é uma ruína, porque não tem parede, é tudo quebrado, tudo lascado e tudo faltando pedaço. Então, a senhora poderia dizer, então, que essa característica da tola seria exigir que o marido seja igual a nós, que ele tenha o mesmo comportamento que nós, e a consequência disso é gerar uma divisão e um muro entre os 2 cônjuges, né? Isso, tornando maior... E uma indiferença depois, né, Lorena? Porque você como essa esposa, né, se essa esposa é assim, ela não vai aguentar mais ficar cobrando isso do marido, porque o marido não vai mudar, e o marido também não aguenta, porque ela também não entende ele, que ele não é igual a ela. Então isso traz um desgaste enorme, isso traz até separação, mesmo dentro da igreja. Sim. Porque eu estava meditando, pensando que
Então, nós temos os problemas. Temos os problemas e as dificuldades do nosso casamento que todo mundo tem. Então, quando a gente não usa a sabedoria para resolver esse problema, como a senhora disse, um problema que era um se torna maior ainda. E aí torna-se, na verdade, um abismo, que esse problema gera outro problema, até chegar ao ponto que os casais acham que não tem solução para eles. Sim. E quantas vezes, né, o marido ou a mulher falam um para o outro: olha, eu acho que esse casamento não tem jeito para nós, você é desse jeito, você não muda, eu sou assim, então é melhor nós nos separarmos, uma vez que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Mas sabe, eu estava também meditando, sogra, que é assim, há uma inimizade entre a mulher e o diabo, que foi uma consequência da queda lá em Gênesis. Quando a gente vê lá em Gênesis 3:15, está escrito que porém inimizade entre ti e a mulher. E todo esse processo, o diabo ele coloca pensamentos na mente da mulher. Então a senhora disse aí, por exemplo, o marido que é mais quieto. O diabo fala na mente da mulher: o seu marido é passivo, o seu marido é um banana, o seu marido não resolve os problemas. Olha aí com os seus filhos, você tem que tomar a iniciativa de tudo. E aí, na hora da discussão, na hora do nervosismo, na hora ali da briga, ela vai falar aquilo que o diabo falou na mente dela. E isso vai trazer uma destruição muito grande, ou seja, ela vai destruir com as próprias mãos, mas sem perceber. E outra coisa, Lorena, que acontece, como Deus definiu muito claramente os papéis, quando a mulher deixa de cumprir o papel dela, né, e entra no papel do marido, ela vai dar de cara com uma resistência divina. Olha só. Porque Deus criou o papel de cada um, mas Deus não tem bênção, uma coisa que Deus não me mandou fazer, né? Então eu vejo o meu marido passivo, ao invés de eu entender o papel dele, eu humilho ele, eu desonro ele, eu deixo ele de lado. Isso é pecado. E isso é uma resistência divina. Assim, eu tô dando de cara, de frente para uma resistência, não é do próprio marido, né? É a resistência daquilo que Deus escolheu para mim. Então, em tantos casos, aqui agora dá branco, né? Não sei por quê que dá branco, né, na cabeça da gente, que some todos os exemplos. Mas, então, por exemplo, você falou aí, o marido é passivo. Então não arruma trabalho. Aí a mulher, ao invés de orar a Deus, de buscar a Deus, porque, Lorena, nenhuma mulher é capaz de mudar a vida de outra pessoa, nem da sua própria vida. E tantas mulheres que querem que as suas esposas, que os seus maridos sejam iguais a elas. Então, por exemplo, o marido ficou desempregado, ela acha que ele está muito folgado. Ele já saiu, distribuiu coisa, né, currículo, mas ainda não aconteceu. E ela acha que ele tinha que ficar o dia inteiro para a rua. Não, porque você é um preguiçoso que está aí, não sei o quê. Aí, ao invés dela orar a Deus, para Deus abrir a porta, ela vai e procura emprego. Aí ela acha o emprego. E o pior é que, às vezes, o emprego que ela trabalha, ela vai ganhar mais do que o marido ia ganhar naquele dele. E aí ela acha que ela é melhor do que o marido, porque ela ganha mais e porque ela tem trabalho. Então isso é uma desonra muito grande, isso fere os princípios de Deus. Porque qual que é o problema da mulher trabalhar fora? Qual que é o problema de uma mulher ganhar mais do que o marido? Não tem problema nenhum, mas desde que não seja uma competição, porque Deus não nos fez para competir. Deus nos fez para somar, né? Somar os dons, os talentos. Eu fiquei pensando numa palavra aí que a senhora falou agora, até já me esqueci. Mas o que veio no meu coração é sobre favor. Porque quando a mulher tem esse posicionamento, a senhora falou que Deus ele resiste, né? Quando a mulher quer usar o papel do homem, quer fazer o papel do homem, não há autorização do céu, não há favor, não há graça sobre essa mulher. Que poderoso, hein? E tem mais uma coisa, só mais uma coisa, claro. Lorena. Quando a mulher ela quer tomar o lugar de liderança da sua casa, isso é uma tragédia, sabe? Tem muita mulher que quer governar, primeiro, quer governar o marido, quer governar a casa, quer governar as finanças, quer governar a criação dos filhos. Então, isso
é um malefício. Não, isso, nem sei que palavra que eu dou para isso, né? Depois eu quero dar um exemplo dessa questão aí né, desse exemplo que eu te dei da Pode dar já mulher. agora, se a senhora quiser Pode dar já dar agora? agora, pode dar. Tá, eu estava conversando, um dia eu estava andando numa praça, a gente andando, e tinha dois casais acompanhando a gente, e a esposa, ela tinha uma menininha de 2 anos, e o pai ali querendo brincar com a menina, e no parque tinha uma piscina grande. Então o pai estava ali e tinha peixes na piscina. E o pai chegou na beiradinha para mostrar o peixe para a menina. E a mãe falou assim: o que você está fazendo? Você é louco? Você vai deixar essa menina cair aí? Aí eu fiquei de olho, fiquei olhando. Falei: que é isso? Né? Aí daqui a pouco ele põe a menina na cabeça. E a menina andou segurando a cabeça dela e ela falando: meu Deus, essa menina vai cair. Você não sabe cuidar dessa menina. E não sei o quê, porque ele não estava segurando a mãozinha da menina. E eu fui olhando aquilo, meu coração foi entristecendo, meu coração foi fechando, sabe? E eu não aguentei, eu chamei a irmã lá de canto e falei assim: vem cá, o que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo no seu casamento? Você está acabando com o seu marido. E aí eu vou te falar coisas que vão acontecer. Primeiro, o seu marido, ele vai não ter prazer nem alegria de estar com você, porque sabe, na cabeça dele é só você que é boa, só você que é boa mãe, só você que é mãe, ele não é pai, ele é o padrasto, ele é qualquer pessoa, não é o pai. Então eu falo: olha, ele é pai, e se Deus lhe vai acontecer alguma coisa, as crianças sofrem acidente do nosso lado e a gente às vezes não consegue lidar com isso. Corta a cabeça, quebra, né? Então eu falei para ela: então ele não vai ter coração para te ajudar, porque você está acabando com seu marido. Aí ela falou assim para mim: nossa, acho que eu já fiz isso, porque eu chamo ele para me ajudar, fala: fulano, dá banho na menina para mim. Ele fala: não, você não precisa de ajuda, você é a boa, você faz tudo. E isso atrapalha a questão emocional, porque distancia o marido da esposa, afeta a questão sexual, porque o marido não tem desejo de estar com uma mulher que rejeita ele o tempo todo, que não reconhece quem é ele. Então, o tempo todo. Então, é um casamento que está fadado ao fracasso, infelizmente. Porque ela quer que ele seja como ela. Mas ele nunca vai ser, porque ele é outra pessoa, ele tem outra identidade, ele tem outro papel. Né? Então, acho que coube bem dentro desse exemplo que eu dei, né? Sim. E gera uma apatia, né? Nossa, Na vida do marido. é aversão. Né? Não tem carinho, não tem gestos de amor, não tem beijo, não tem pegado na mão. A gente vê os dois andando, é como se fosse... Nem amigo não é, porque amigo também anda junto, pertinho, brincando. Um lá na frente, o outro lá atrás. E aí quando você vê na igreja, ele fica de um lado e ela fica do outro cuidando da menina. É desse jeito. Eu acho que as mulheres têm que ter muita... Tem que se encontrar com a cruz de Cristo, né? Porque normalmente a mulher sempre se acha muito habilitada. Pois é. Porque é a inversão dos papéis, consequência da queda lá no Éden. O homem que era para liderar fica recluso e a mulher que era para auxiliar lidera. E ela se considera sempre muito habilitada. Até porque entre nós, realmente, às vezes a mulher tem um pouquinho mais de senso do que o homem. Mas a forma como ela coloca se torna desrespeitosa e destrutiva na autoestima do marido. Certa vez eu me lembro de uma coisa que o senhor falou comigo sobre a questão da honra. E ele falou comigo que uma mulher que não honra seu marido é a mesma coisa que ela pegasse um rei, que ela pegasse a coroa do rei e arrancasse a coroa do rei, quando ela desrespeita e desonra o seu marido. E aquilo foi tão forte na minha vida, eu falei: nossa, como a gente não enxerga a consequência daquilo que a gente faz, né, rotineiramente, enfim. Não mesmo. Bom, mas falando um pouco da tolice, agora vamos falar um pouco da sabedoria. A senhora é sabedoria. Oh, Jesus. Verdade, referendada pelo marido dela, que uma coisa é nós falarmos, outra coisa é o marido, né? Queria que a senhora me falasse sobre o que a sabedoria faz, que a tolice não enxerga. Eu vou dar alguns exemplos, talvez não seja, né? Não sei se vai acertar o alvo, mas quando a gente morava lá em Goiânia, o meu marido um dia chegou para mim e falou assim: amor, nós vamos mudar para São Paulo. E eu: opa,
como, né? Nós liderávamos uma rede muito grande lá. E eu fiquei muito assustada, porque a gente nunca saiu de Goiânia, né? Ele falou assim, eu perguntei assim para ele, mas você tem certeza? Ele falou assim, tenho, eu orei. Eu falei, mas Deus falou com você? Ele falou, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Ele falou assim, você quer um tempo para você orar? Eu falei, claro que não. Não. Porque aonde você for com a palavra de Deus, eu estou junto com você. Agora, se for uma mulher tola, colocando no meu lugar, ela fala, de jeito nenhum, eu não tiro o pé daqui, porque aqui minha mãe está aqui, minha família está aqui, tudo que eu tenho está aqui, tudo que eu construí está aqui, eu não vou. E simplesmente não vai. Então, é uma diferença assim, gritante, né? De pessoa para pessoa, né? Então, eu como mulher sábia, eu tomei a decisão de seguir meu marido e eu não preciso que Deus fale comigo. Se Deus falar com ele, eu tô junto com ele, né? Então, agora, eu tenho alguns exemplos aqui, eu até anotei no meu papelzinho aqui, alguns exemplos de uma mulher tola, não sei se é o caso, né, de eu falar. Pode falar. Então, eu vou dar um Fala que é exemplo sua. de mim que sou sábia. Eu Claro. já passei por muitos apuros, assim, com meu marido, na questão não da hora, assim, mas às vezes ele estava muito nervoso, ele estava muito preocupado, e às vezes quando eu chegava para saber o que foi, eu falava, não quero falar com você agora. Na hora eu pensava assim, nossa, mas o que eu fiz? Eu estou querendo ajudar, né? E eu falava, o que é isso? Que absurdo você está falando, eu quero só ajudar. E eu falava, não, agora não. E no princípio eu assim, não entendia isso. Eu pegava meus filhos e ia brincar com eles de bicicleta lá embaixo. Depois eu entendi que tem a hora de falar. Tem a hora de saber falar. E esse momento você precisa orar para saber. Então, hoje conhecendo meu marido, quando eu olho para ele, eu já sei, né? Agora, uma mulher tola, sabe o que ela faz? Ela fala, eu quero saber agora, você vai falar para mim agora, eu não vou sair daqui enquanto você não me falar o que está acontecendo. E aí o marido, ele não quer falar, e ninguém é obrigado a falar nada, né? Você é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que move, né? Então, tem outras coisas que eu fiz também. Então, uma vez, ele teve a oportunidade de comprar um carro, e ele falou, amor, eu vou comprar esse carro assim, assim, assado. Eu falei assim, nossa, mas você tem certeza que esse carro é para você comprar? Ele falou, não, tem, porque as condições para pagar são muito boas. Nossa, é um carro não sei de quem, que era do pastor Marcelo, que essa história já muita gente já conhece, né? E aí eu falei, olha, não sinto de Deus de você comprar esse carro. Aí ele falou, não, você tá errada. Não, você tá... Nossa, você tá não sei o quê. Aí eu falei, ok, então. Eu, no meu lugar de mulher sábia, falei, amém, amor, então vamos comprar o carro. Passou, acho que uns 6 meses, ele indo para Goiânia, o carro dele quebrou no caminho. E eu tava aqui, e ele tava lá. E aí ele falou, aí ele me ligou, amor, eu vou te contar um negócio. Eu falei, o que foi, amor? O carro quebrou. Eu falei, é mesmo, amor? É. Aí ele falou, você estava certa. Eu falei, amém, amor. Então, o que é que uma mulher tola nesse momento falaria? Tá vendo? Bem feito, você gastou dinheiro, jogou dinheiro fora do teu carro, deu PT. Deu PT o carro. Não serviu para mais nada. E aí... eu não valor nessa casa, você não me ouve, a opinião não vale pra nada. Eu nunca joguei na cara dele, falei, tá vendo? Se você tivesse me ouvido, né? Você não tinha gastado dinheiro, você não tinha perdido o carro. Então, assim, eu posso, Lorena, escolher. Né? Por isso que eu falei no começo que eu escolhi o caminho da sabedoria. Porque eu posso escolher o que eu quero fazer e o que eu não quero. Né? Basta você buscar a Deus e saber. Essa escolha que eu tomei vai construir ou vai destruir? E a gente sabe, como você falou, a mulher está às vezes mais na frente, mas essas habilidades que nós como mulheres temos é para ajudar, não para derrubar, não para desfazer, não para desmoralizar, não para humilhar, não para nada, é para servir o marido, né? Então, bom, é isso. Eu tenho depois alguns exemplos de umas mulheres muito tolas aqui que dói o coração de ouvir e de saber que é verdade, que não é uma história que eu criei, né? Sim. A senhora falando da escolha, antes de vir para cá eu estava meditando sobre uma coisa.
o homem mais sábio do mundo, ele só foi considerado o homem mais sábio porque, mediante tantas coisas que lhe foram oferecidas, ele escolheu a sabedoria, que foi Salomão. Pois Ele é. poderia ter recebido qualquer coisa, mas ele escolheu a sabedoria. E por isso ele foi tão exitoso. Então, a mulher de Deus, a mulher virtuosa, você pode escolher a sabedoria em cada um dos detalhes do seu dia, como a minha sogra disse, né? É uma escolha decidida no coração, resolvida no coração, né? Se a E senhora quando quiser dar os você escolhe, exemplos. e quando você escolhe ser sábia, como meu marido diz, né? Tudo que eu quero, eu tenho, né? Nossa, meu Deus, dá até Então, inveja. Gente, então eu não posso pensar alto o que ele faz para mim, né? ai, ai. E sabe, é um privilégio muito grande para mim, sabe, Lorena, de ser desse jeito. Um dia eu estava contando meu testemunho que o meu marido me veste, que o meu marido compra as semijoias ou biju mesmo, meu marido compra meu sapato, né? Que eu me sinto muito confortável. Eu estava até pensando nisso. Sabe quando você arruma as suas crianças, a Ana Luísa, Sei. a Sofia, aí você pega assim a roupa mais linda e põe, não fica aquela beleza? Não fica assim na cabeça? Eu me sinto, não que eu sou uma criança, mas eu Uma sou uma boneca, né? rainha. Eu sou uma É. boneca do meu marido. Então, quando você mostra a sua filha toda bem vestida, de meinha, de sapatinho, de tiara, todo mundo fala assim, uau, que linda, né? Então, a Bíblia fala que a mulher é a coroa do marido. Então, eu sou a coroa do meu marido. E ele gosta de me ver muito bonita, bem arrumada. Então, nada melhor do que ele mesmo me produzir. Por que não? Né? E aí, um dia que eu estava falando isso, uma esposa do pastor, esposa de pastor, ela falou assim, nossa, eu fiquei até com náusea. Porque é muito estranho, você se anulou. Eu me Uhum. senti mal aquela hora que você estava falando aquilo lá. Eu falei assim, é mesmo, irmã? Eu falei, pois eu me sinto bem. Você pode perguntar para meu marido que eu não faço isso porque eu não me vejo anulada, porque quando a gente conversa, eu dou argumento, eu dou minhas sugestões, eu dou minhas opiniões. Eu não sou um zero à esquerda, né? Eu Uhum. construo minha casa junto com meu marido. Então Uhum. eu me sinto super confortável, né? E quando eu sou sábia e edifico a minha vida e meu marido, o que eu tenho é o meu marido que me ama, é apaixonado por mim, já tem 35 anos, vai fazer 36 agora mês que vem de casada. É o meu marido apaixonado que lava a louça para mim, que faz compra para mim, guarda as compras, né? Ele me ajuda com as roupas, ele tira a roupa da máquina, ele só não faz comida porque diz que a minha comida é melhor do que a dele. Mas o resto ele faz tudo. Então, por que eu vou querer ser uma mulher tola se eu, como sábia, eu posso ter todas as coisas na minha mão, na minha vida, no meu casamento, né? Por quê? Então, é uma escolha, né? Uma escolha sábia ser sábia. Certo. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque às vezes você olha aí a pastora Zanilda e fala, a pastora Zanilda é uma santa, ninguém consegue chegar no padrão dela, é impossível, mas na verdade eu queria que a senhora desse uma dica, né? Ajudasse essas mulheres que têm um temperamento mais colérico e sanguíneo. Porque, na verdade, o que ela está falando é algo alcançável para nós, porque o Senhor nos deu o que ela tem, que é o Espírito Santo. É Então, não é verdade. algo que é inatingível, porque nós temos o Espírito Santo. Então, mesmo que ela tem, nós temos também. Porém, é fato que a minha sogra tem um temperamento mais doce, né? Não é muito de brigar. Então, as mulheres que são mais sanguíneas, elas olham e falam, eu vou surtar, eu vou morrer. Porque eu estava pensando, a pessoa que é colérica, enquanto ela não fala, parece que não passa aquela aflição interior. Então, normalmente ela fala assim, a mulher, né? Nossa, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já desrespeitei. Qual que é a dica que a senhora dá para essa mulher que tem esse temperamento exercer e edificar com sabedoria o seu casamento? Eu vou falar uma frase aqui bem forte, mas olha com carinho, viu? Fala que nós estamos sentadas aqui, hein? É com carinho que eu vou falar isso, é porque eu amo vocês e eu quero ver vocês desfrutando, né, de uma vida bem saudável, um casamento cheio de amor, de paixão, de carinho. Sabe? A gente não pode se esconder atrás do temperamento.
Eu acho que uma mulher que fala, não, porque quando eu vi, já falei, meu temperamento é diferente, é explosivo, sabe? Uma mulher que é controlada pelo Espírito Santo, ela pode ter o temperamento que ela for. E se ela carregar o temor de Deus, ela vai ser como qualquer outra pessoa. Então, muitas mulheres se escondem atrás do temperamento para dizer que não consegue controlar, porque quer falar porque quer falar. Então ela pensa assim, e o diabo fala para ela, não, ele tem que ouvir umas poucas e boas, porque ele fez isso comigo, agora ele vai ouvir, né? Pensando que é uma virtude, né? Não é virtude falar sem pensar, ou falar coisas que depois você não consegue mais puxar de volta, e a coisa, mesmo voltando, ela não volta da mesma forma, né? Tudo que você fala, nada é neutro. Tudo que você fala, ou o Espírito Santo pega e flui com poder para agir através da fé, ou você, como uma mulher incrédula, porque quando você está falando que não está legal daquele jeito. Então você tem que falar para a coisa do outro lado mudar. Então acorda, né? Ó, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, uma mulher que não controla é uma mulher que está vazia do Espírito Santo. E ela precisa urgentemente de se encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele gomo da mexerica. Um dos gomos da mexerica é o domínio próprio. Que a mulher que fala pela língua, pela boca, pelos cotovelos, né, é uma mulher que não alimentou do Espírito Santo desse domínio próprio. E ela fala o que vem na boca, o que vem na cabeça. Mas aí depois o resultado, a consequência é pior. É demais, porque depois você fica envergonhado, que você falou depois. Sim. O diabo te acusa, o diabo acaba com você. Fala, nossa, mas você não é pastora? Você não é esposa de pastor? Você não é crente? Né? Então, você tinha um problema, aí de novo acontece. Você tinha um problema, agora ficou com 2. Porque você antes podia ter ficado calada, podia ter mordido a língua, né? Contar até 1000. Conta até 1000, porque contar até 10 às vezes não dá, né? Então, quando o diabo vem para acusar, você vai diante de Deus, fala, Deus, me perdoa. De novo eu falhei, né? De novo. Porque o diabo, ele joga a gente para fazer o negócio, depois quando a gente cai lá no negócio, aí ele fala, que é isso? Como que você entrou nessa, né? E aí a gente já sabe, né, que a acusação do diabo é a mesma, que ele é o mesmo, ele não tem muita criatividade, mas o triste é que todas as vezes nós caímos na acusação do diabo, né? Então, o nosso advogado é Jesus, que todas as vezes que nós pecamos, ele é o nosso advogado, né, que nos absolve, né, do pecado que a gente cometeu. E aí o que tem que fazer? Reconhecer o erro, pedir perdão para o marido e mudar de vida, né? Eu acho que o que entra bem o que a senhora disse é sobre o temor, né? Que a Bíblia diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Então, realmente, quem tem um temperamento mais colérico, a pessoa lida com quase que um tsunami interior, não é? Fala, levanta a mãozinha para mim aí, quem sofre com esse temperamento. É um tsunami interior, você acha que você vai morrer. Mas, uma vez que a gente está cheio do temor, eu vou saber. Se eu colocar esse tsunami para fora, eu vou destruir minha casa. E eu vou principalmente pecar contra Deus. E aí, é hora de eu pensar, eu vou colocar esse tsunami no lugar certo. Eu vou diante do Senhor, eu vou chorar ali. É difícil, né? Eu vou ali para os pés de Jesus e eu vou esvaziar da minha justiça própria, porque esse desejo de falar, o que a pessoa tem que ouvir, o que ela merece, é uma grande justiça própria. Então, quando você vai diante do Senhor, não fala, mas coloca esse tsunami da justiça própria diante de Deus, coloca ali, toma a cruz. Você vai conseguir morre logo. Morrer, né? Tomar a cruz e falar com respeito, construir, edificar, e o diabo vai ser envergonhado nessa história, né? Lorena, nós estamos com 10 minutos só para terminar já, né? Já. E eu estava lembrando, quando a gente vê uma mulher desse jeito, né, que fala coisas muito tristes para os maridos, né? Eu anotei três aqui, eu vou falar bem rapidinho. Eu conheci uma mulher que era uma esposa de discipulador da época, e o marido estava desempregado, e ela falou para ele, você é um inútil. Você não consegue nem colocar comida dentro de casa, você não presta para nada. Nós estávamos juntos. Foi um escândalo assim que eu e meu marido, nós ficamos petrificados, assim, de pensar, como uma mulher tem coragem de falar isso pro marido dela, né? E aí uma outra
ela falou uma coisa muito dura. E, tadinho, o marido estava junto com ela também. Nós estávamos numa célula, nós éramos discipulador dessa célula, a gente foi visitar a célula. E uma mulher falou assim que o marido dela não dava no couro. O marido no lado. Nossa. Falou assim, não, ele é broxa, ele não me sacia. Eu não quero essa coisa aqui junto comigo. Ele não me supre. E ele só abaixou a cabeça, né? Abaixou a cabeça assim. E meu marido falou assim, cala a boca agora. Aí ela continuou falando, meu marido falou assim, se você não calar agora, você vai sair dessa cela, nunca mais pode pôr o pé aqui. Porque o marido dela não tinha lugar para pôr a cara, sabe? Uhum. E uma outra também que a gente conheceu, que é uma mulher que ficou com o irmão do marido, com o cunhado do marido, com o primo do marido, e ficou com todo mundo. E aí ela contava para todo mundo a vida dela. Então, assim, é uma mulher tola que, assim, né, não tem jeito. E aí o casamento era né, não tinha casamento, né? A gente já sabe. Então, só mostrando aqui, eu fui bem assim lá em cima para você perceber que, às vezes, você tá com coisa na boca para falar. Eu, muitas vezes, que eu queria conversar com meu marido, eu pensava assim, se eu fosse do lado de lá, se eu fosse ouvir o que eu vou falar, o que meu marido vai sentir? Então, Lorena, uma coisa que todas as irmãs que estão me ouvindo aqui, se coloca no lugar de lá. Fala, se você ouvir do seu marido aquilo que você quer falar, ou aquilo que você está falando, porque às vezes a gente condena, a gente julga, a gente culpa, a gente faz tanta coisa, que se a gente colocar do outro lado, a gente, pelo menos, a gente tem uma noção, né? Daquilo que o marido ouve. Às vezes o marido não vai para cima, porque se for para cima vai bater, vai esburrar, e o marido não quer fazer isso, né? Mas isso aí a vaca já foi pro brejo, né? Muitas vezes. Eu queria só falar uma coisa que é engraçada, que às vezes a tolice, ela é tão grande, destruição é tão grande que você leva seu marido até os níveis que nem ele mesmo imagina, né? Nesse caso de agressão, que a mulher é tão desrespeitosa, desonrosa, que ela vai ali provocando para ver se o homem tem alguma reação. Que normalmente o homem que é mais introvertido, quanto mais você fala, mais ele fica introvertido. Sim. E aí o desespero é para tirar ele daquele estado de inércia. E muitas vezes o marido cai para agressão, fala coisas que não devia falar, mas ou vai embora, né? Vai embora de casa e a cada dia fica mais afastado. A gente está terminando. Pois é, gente. É muito rápido. É rápido. Eu achei que não ia dar tempo, né? Mas olha, deixa eu falar para você. Nós vamos fazer uma série de 3 segundas-feiras, de 3 lives, e o tema vai ser de mãe para filha. Porque a pastora Zanilda vai aqui falar para você como uma mãe instrui e discipula uma filha. Tá compartilhando aí coisas muito preciosas que somente uma mãe faria, ok? A próxima vai ser na segunda-feira. Amém. E eu queria que a senhora falasse sobre essa questão sexual que acaba sendo afetada com a tolice e a falta de sabedoria, né? Então, a maior parte das mulheres reclama, meu marido não é afetuoso, ele não é carinhoso, ele não se aproxima, eu não sei o que eu faço. O que acontece? Como há essa carência na vida da mulher, ela tenta resolver isso como? Exigindo, né? Pedindo, demandando. E quanto mais demanda, mais o resultado é o afastamento. Então, como que funciona essa questão sexual e a falta de sabedoria no casamento? Olha, a gente não vai ter tempo para explicar. Você não acha melhor a gente fazer isso numa outra segunda-feira? Dá só uma brecha aí. Fala só 2 minutos aí. Ai, meu Deus. Olha, eu estava pensando sobre isso, Lorena. Quando uma mulher parece um general dentro de casa, né? Que fala e fala e fala e resmunga e murmura e reclama, qual marido que quer ter uma relação sexual com um general? Ninguém quer. Né? O marido quer uma donzela, uma princesa, uma dama, uma lady, né? Que vai estar ali desejando, né? Mergulhar nos braços dele. Agora, como que pode um homem que é rejeitado, humilhado, né? Desrespeitado, pode ir bem com um desejo sexual para servir a esposa? Ele não tem desejo, ele não vai, não. Então, o caminho é muda de vida. Muda de vida. Caminho o caminho da sabedoria e buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, porque você vai atrair o seu marido de uma forma que você nunca provou. Então, a forma é você se encher do Espírito Santo, honrar o seu marido
amá-lo, deixar a chama do amor aceso, que a gente pode falar isso também, porque sem chama do amor aceso, só tem coisa fria, não pega, não tem faísca, né? Não tem sexo que se sustente, né? Então, um sexo que se sustente, ele tem que ser na base do amor, do respeito e da admiração. Então, uma mulher que faz todas essas coisas à tola, ela não tem esses pontos. Ela não admira, ela não respeita, ela não honra, ela não tem nada do marido. Então, a forma de ter o marido é ter essas outras coisas. Honrar, admirar, servir, né? E tudo isso que a gente pode estar falando nas outras semanas, né? Ou seja, a sabedoria é a chave do coração. A sabedoria é a chave do sexo gostoso com o marido. É. As irmãs estão me pedindo aqui outra live, irmãs, mas eu não consigo fazer porque eu tenho a Elisa. Então, ela mama no peito e eu preciso terminar para ir lá acudi-la. Então, na próxima segunda-feira a gente vai ter outra live. Se as irmãs gostarem, a gente pode fazer umas 5 semanas, né? Quem sabe? Nós pensamos em 3. Mas eu queria finalizar aqui só com a senhora. Eu queria, como eu falei que é uma série de lives aí de mãe, que é da senhora para as filhas, que é o seu público, né? Suas filhas, o seu rebanho. Eu queria que a senhora contasse um segredo do seu casamento para nós. Um segredo, hein? Eu acho que não, mas vamos ver se eu vou acertar. No dia que meu marido me viu lá na casa da minha tia, todo mundo já sabe a história do meu braço, que ele me viu, né? Ele achou bonito meu braço, tudo. O meu marido, ele sempre namorava uma mulher muito mais velha do que ele. Sabe por quê? Ele falava que menina nova não tinha cabeça, que não tinha um nível de conversar, e ele não queria isso, era muito cansativo. E quando ele viu a primeira vez, ele olhou e falou, nossa, quem é essa? Eu vou casar com essa menina aí. Aí meu primo falou, minha prima, não sei o que, não. Só que aí quando nós começamos o nosso namoro, eu falava, não e por quê? Só essas 3 palavras, eu não sabia conversar. E mesmo com essas 3 palavras, não sei, né, por quê? Então, sei, não sei por quê, só sabia essas 3 coisas. Mas Deus tinha um propósito, para você ver que quando Deus tem um propósito, né, as nossas limitações, elas não são nada para Deus, elas são, né, superadas. Então, o meu marido, a primeira vez que ele me viu, ele falou, eu vou casar com essa menina. Ele tinha namorada, eu tinha namorado, e ele me viu e ele orou, eu acho que ele orou, porque eu terminei meu namoro com o rapaz, ele terminou com a namorada que ele tinha lá, e hoje nós vamos ter 36 anos. E eu posso dizer, como você falou aí, eu completo a vida do meu marido, assim, 100%. E ele completa a minha vida 100%. É lógico que nós não somos perfeitos, né? Nós não nascemos pastores. Nós temos as nossas diferenças, nós temos, né? Eu não tenho asa de anjo, eu sou gente, eu erro, eu peco, eu falo coisa que às vezes não deveria falar, mas sempre eu Então, Lorena, Corre. é isso. 1 minuto agora, né? 1 minuto. Olha só, de 3 abençoar pessoas, as irmãs. de 3 palavras que sabia falar, hoje em dia tem tudo isso, quem diria? Mas sabe de uma coisa? Mas só quero te dizer que, de fato, a senhora é um exemplo de que Deus dá graça e honra aqueles que são humildes. Porque eu quero honrar a senhora aqui, porque a senhora não é uma pessoa assim que fez 5 faculdades, 10 faculdades, e nem fica falando essas coisas, mas é uma pessoa que tem um coração ensinável para aprender. Amém. Que é humilde, e por isso o Senhor te dá tanta graça, e por isso a senhora conquistou tantas coisas e ainda conquista ainda mais, e é honrada pelo seu marido em todos os lugares, de todas as formas. Então me sinto privilegiada de ser a sua nora. Nós temos aqui só mais 1 minuto. Eu queria que a senhora orasse por nós, porque essa sabedoria, ela é conquistada por um enchimento do Espírito de Deus. Amém. E um esvaziamento da nossa justiça própria, né? Amém. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós somos tão falhos. Mas nós sabemos que quando nós estamos cheios da Tua presença, Senhor, nós podemos ir em lugares muito mais altos. Amém. Deus, enche as minhas irmãs do Espírito Santo e que elas possam se esvaziar, Senhor, dessas cobranças, reivindicações, no nome de Jesus. Que elas saibam quem elas são e que elas possam desfrutar do melhor do Senhor
no Amém. seu marido, no seu casamento, no Aleluia. nome de Jesus, que todas as resistências, todas as barreiras sejam quebradas, Senhor, através do caminho da sabedoria, Amém, no nome de Senhor. Jesus, e que todo fracasso que o diabo tem na história de cada mulher, nós quebramos agora e declaramos Em o nome de êxito. Jesus. Nós declaramos, Senhor, a soberania do Senhor, a Amém. graça, o fluir do Senhor, a sabedoria, a alegria, Amém. Senhor, na composição do casamento de cada uma das Amém. minhas irmãs. Senhor, ajuda-nos Glória, a discernir aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias, porque Em nome nós de estamos, Senhor, construindo Amém. todos os dias, que o Senhor nos capacite, nos habilite a usar a Amém. estratégia